bem-vindo à nossa 11ª aula sobre a teoria da razão prática de Joseph Res. Na aula de hoje, nós ainda queremos comentar alguns pontos do capítulo 12, brevemente, e então daremos início ao capítulo 13 da obra Moralidade da Liberdade. O capítulo 12, que nós temos comentado nas últimas aulas, diz respeito ao bem-estar pessoal. E uma tese importante de Res neste ponto é que não há uma diferença lógica, uma diferença filosoficamente relevante entre conflitos de razões relacionadas ao bem-estar do agente e conflitos de razões que se relacionam com o bem-estar do agente e razões que se relacionam com o bem-estar de outras pessoas, que são as razões que Res considera morais. Então, Res tem essa concepção de moralidade como a proteção de interesses de outros, a proteção de bem-estar de outros agentes, e ele considera que o conflito de razões morais e razões relacionadas ao próprio agente não é um conflito de tipo especial. Significa dizer que ele não considera que razões morais sempre vencem quando em conflito com razões prudenciais. Uma tese que merece destaque porque nem sempre está presente na história da filosofia, pelo contrário. Por exemplo, se nós considerarmos um autor como Kant, só o imperativo categórico, que é o imperativo da moralidade, provê razões incondicionais, razões absolutas, e essas razões sempre têm precedência quando se chocam com razões derivadas do amor próprio, razões que o sujeito tem para perseguir a sua própria felicidade. Então, Res está justamente se posicionando contra esse tipo de tese, embora, é claro, ele tenha uma concepção de moralidade também bem diferente da concepção kantiana. Então, para compreendermos adequadamente essa tese de Res contra a força especial de razões morais, uma tese inclusive que é aprofundada e mais bem explicada nos últimos 3 capítulos da obra Engaging Reason, nós temos que nos lembrar de alguns conceitos que nós vimos nas primeiras aulas do curso. Por exemplo, o conceito de razão excludente. Nós vimos que razões excludentes são exatamente aquelas razões que prevalecem contra razões de primeira ordem que estão no seu escopo em virtude do seu tipo e não por uma questão de força. Então, seria natural pensarmos se razões morais não deveriam ser consideradas razões excludentes. Parece que nós poderíamos fazer essa leitura rasiana da filosofia kantiana e poderíamos até dizer que para Kant toda razão moral é uma razão excludente, ou pelo menos um certo tipo de razão moral sempre tem esse papel excludente. Então, o Res justamente não está defendendo esse tipo de tese. Nós temos aqui que o Res, então, não pode considerar todas as razões morais como razões excludentes e nem considera, na verdade, todas as razões excludentes como razões morais. Além disso, nós também devemos ter em vista que razões excludentes para Res não são razões absolutas. Elas podem ser derrotadas em conflitos em função de terem menos força do que razões conflitantes, desde que essas razões conflitantes não estejam dentro do escopo da razão excludente. Então, ele até chega a dizer que uma razão excludente pode ser uma razão de pouca importância. Ela pode ser uma razão que tem um escopo bastante restrito, de tal maneira que são poucas as razões de primeira ordem
que serão excluídas e não poderão entrar num balanço de razões com essa razão que tem também esse papel excludente. Então é preciso ter cuidado aqui, né? E nunca pensarmos razões excludentes como razões absolutas ou como sinônimo de razão moral para res. Estou fazendo essa observação porque, como nós falamos de razões excludentes anteriormente, nesse momento alguém poderia pensar, nossa, como o res está dizendo que razões morais não têm uma força especial, será que então ele não considera razões morais como razões excludentes? Então, não necessariamente. Existem razões morais que são razões excludentes, mas essa característica não é definidora de uma razão moral e mesmo que fosse, é preciso que nos lembremos que razões excludentes não são razões absolutas. Agora, nós podemos sim dizer que para res, todas as razões morais são razões categóricas, entendendo razões categóricas como aquelas razões cuja aplicação não depende dos fins próprios do agente ou então de uma vontade momentânea que o agente possa ter de fazer alguma coisa. Não é verdade que as razões morais tem esse caráter categórico para res. Então, como é que a gente pode dizer que mesmo assim as razões morais não têm uma força ou uma importância especial? Justamente porque para res, primeiro, nem toda razão categórica é uma razão moral. Eu confesso que tenho dificuldades em aceitar essa tese rasiana de que uma razão prática categórica possa não ser uma razão moral. Me parece que ele tem nesse ponto uma visão muito estreita de moralidade. Como eu falei há pouco, ele considera que as razões morais são aquelas razões relacionadas ao bem-estar de outras pessoas. Então, por exemplo, uma razão para você conservar a Mona Lisa, uma razão para conservar a Capela Sistina, uma razão para demonstrar integridade pessoal, tudo isso para res não conta como razão moral, porque não está relacionado diretamente ao bem-estar de outra pessoa. Então eu diria que é só por ter essa visão estreita demais de moralidade que o res pode dizer que existem razões válidas, categóricas, que não são razões morais ou não se fundamentam em razões morais. Mas isso não é o suficiente para discordarmos da tese dele de que razões morais não têm uma força especial, porque mesmo que ele admitisse uma identificação da classe das razões morais com a classe das razões categóricas, um ponto em que ele insiste é que razões categóricas podem ser derrotadas por razões condicionais, razões que não são categóricas, ou seja, razões relacionadas ao bem-estar do próprio agente. Ora, isso é uma tese que pode ser intrigante no seguinte sentido. À primeira vista, ela parece uma tese bastante revolucionária, uma tese bastante subversiva, tendo em vista os maiores clássicos da história da filosofia moral. Agora, se você tiver em conta que o res está simplesmente falando em razões morais, sem especificar um tipo de razão moral, então nós podemos concluir que até Kant concordaria com essa tese. Mesmo para Kant, poderia haver razões morais que seriam derrotadas por razões prudenciais, por serem obrigações imperfeitas,
ou então por significarem ações supererrogatórias, quer dizer, aquelas ações que existe mérito moral na prática, na sua prática, mas não é exigido de nós que a pratiquemos, né? Então, uma ação heróica seria uma razão supererrogatória. E isso significa que, como não precisamos praticar, por definição, ações supererrogatórias, essas razões para praticarmos essas ações podem ser derrotadas por razões relativas à prudência, razões autointeressadas até, digamos assim, né? Mas isso então não é nenhuma novidade na história da filosofia que se considere dessa forma. Da mesma maneira, obrigações imperfeitas, que são aquelas obrigações que não requerem de nós uma ação objetiva, uma ação precisa, bem definida, né? Por exemplo, você tem uma obrigação imperfeita justamente de contribuir positivamente com o bem-estar de outras pessoas. Normalmente nós chamaríamos de obrigação imperfeita essas obrigações que dizem respeito a uma máxima mais ampla de ação, né? Uma certa política de conduta geral que não especifica ações particulares. Então, você tem uma obrigação de ter consideração pelo bem-estar dos outros, de promover o bem-estar dos outros, mas você não tem uma obrigação particular de dar uma certa quantidade específica de dinheiro para uma pessoa específica. Isso significa que a sua obrigação para com essa política de vida, essa filosofia de vida, talvez, né, faz com que você tenha uma margem de manobra, você tenha uma certa latitude. O próprio Kant chega a usar esse termo latitude, para que você consiga adaptar a sua própria felicidade, que você também não pode negligenciar de um ponto de vista moral, até porque uma pessoa infeliz tem mais dificuldade para ser uma pessoa moral. Então você não negligencia a sua própria felicidade e você então adapta a sua obrigação imperfeita de promover o bem-estar dos outros à sua preocupação com o seu próprio bem-estar. Algo que você não pode fazer quando se trata de obrigações perfeitas, como, por exemplo, uma obrigação de não cometer fraude. Você não pode cometer uma fraude quando isso é essencial para o seu bem-estar. A obrigação de se eximir de qualquer fraude estabelece ações específicas que não devem ser praticadas em hipótese alguma. Então, a noção de obrigação perfeita significa justamente um núcleo duro da moralidade, tá? Que derrota qualquer tipo de razão contrária, qualquer tipo de razão que não faça parte desse núcleo duro. É verdade que pode existir um conflito entre razões que são obrigações perfeitas. Aí nós teremos uma casuística, nós teremos justamente uma situação de dilema moral. Mas em havendo conflito entre essas obrigações perfeitas e obrigações imperfeitas ou razões relativas à prudência, as obrigações perfeitas prevalecem em virtude do seu próprio tipo. E o Res está ciente, é óbvio, dessa maneira de se conceber normalmente a moralidade. Mas ele acha que isso é uma espécie de consideração ad hoc que os filósofos fazem justamente quando percebem que razões morais podem ser derrotadas por razões prudenciais. Então ele acaba não aprofundando muito o seu argumento contra essa distinção de obrigações perfeitas e imperfeitas, e na obra Engaging Reason ele até despacha isso bem brevemente, né, em poucas palavras,
como uma solução para o problema que ele não estaria disposto a aceitar. Então, resumidamente, podemos colocar toda a questão da seguinte forma: o Res está alegando, primeiro, que razões morais são apenas aquelas razões que se relacionam com o bem-estar alheio e alegando também que essas razões podem perder quando em conflito com razões relativas ao bem-estar do próprio agente. Por isso, ele está afirmando que não existe uma força especial em razões morais, que o conflito entre razões morais e razões prudenciais não está decidido de antemão a favor das razões morais. Eu estou trazendo alguns complicadores para essa questão, né? Tendo em vista, primeiro, que o Res parece ter uma visão restrita demais do que é moralidade, excluindo da moralidade várias razões categóricas e até considerando como morais apenas essas razões que atingem o bem-estar dos outros. Então, essa não me parece ser a melhor visão de moralidade, se a minha opinião conta em alguma coisa. E em segundo lugar, eu também estou colocando que você não pode despachar tão facilmente a visão de filósofos que consideram que razões morais podem ter essa precedência, sim, porque esses filósofos geralmente não consideram que quaisquer razões morais têm precedência contra razões não morais. Eles estão sempre demarcando um núcleo duro, digamos assim, dentro da moralidade, que tem essa força excludente, até se quisermos utilizar a terminologia rasiana. Então, para certos filósofos, né, a moralidade é marcada por certas obrigações, existe um certo tipo de obrigação moral que tem uma força excludente até absoluta, mas isso não quer dizer realmente que todas as razões morais tenham essa mesma característica e essa mesma força especial. Então, talvez o Res precisasse defender um pouco melhor essa tese dele contra a força especial de razões morais. Seja lá como for, existe uma alusão a essa tese no capítulo 12 e quem quiser saber mais sobre essa tese precisa ler os últimos 3 capítulos de Engaging Reason, como eu mencionei há pouco. Engaging Reason, então, uma obra publicada em 99, The Morality of Freedom, uma obra publicada em 86, como nós já citamos tantas vezes nesse curso. Por fim, tem ainda um último ponto que eu quero mencionar do capítulo 12, que diz respeito à definição do que é uma pessoa moralmente boa. Então, o Res considera que a pessoa moralmente boa é justamente a pessoa cujo bem-estar é inseparável do bem-estar de outras pessoas e de valores intrínsecos. Então, é essa pessoa que exatamente não vive um conflito essencial, um conflito fundamental entre o seu bem-estar e a moralidade, porque aquilo que ela quer já promove o bem-estar dos outros ou já tem um valor por si só, não é apenas aquilo que serve instrumentalmente ao seu autointeresse. Então, é claro que essa pessoa pode vivenciar situações de conflito entre a moralidade e o bem-estar, mas aí, de novo, né, a gente precisa repetir que para Res isso é a mesma coisa que vivenciar situações de conflito entre aquelas razões que servem o próprio bem-estar do agente envolvido no conflito.
Então, não é um conflito de tipo especial, é um conflito ocasional, um conflito que deriva do contexto da pessoa e não do fato das razões morais derivarem de uma fonte diferente de razões, uma fonte pela sua própria natureza antagônica com a moralidade, né? Então é importante ter em vista que para Res o objetivo é negar essa separação conceitual de domínios da razão prática. Para Res, a razão prática forma um único domínio no final das contas, não podendo ser cindida entre prudência e moralidade. Então é isso que nós queríamos ver do capítulo 12. Agora nós podemos finalmente começar a tratar do capítulo 13 da obra The Morality of Freedom, que é o capítulo sobre incomensurabilidade. Um outro ponto que a partir dessa obra ganha cada vez mais importância na filosofia moral, na teoria da razão prática do Joseph Res. Nós precisamos ter em vista, primeiramente, ao entendermos a incomensurabilidade para Res, é que incomensurabilidade não é a ausência de uma medida comum a partir da qual Res conclui que não podemos decidir qual valor pesa mais, qual bem prevalece quando em conflito. Então, o Res não está concluindo da incomensurabilidade como uma ausência de medida comum entre diferentes valores para a incomparabilidade entre esses valores. Ele já está entendendo de início incomensurabilidade como incomparabilidade de valores, a ausência dessa possibilidade de compararmos o valor de opções. Então, isso para ele já é o ponto de partida. Isso é importante porque, às vezes, no debate, ataca-se essa tese dizendo justamente que não podemos inferir da incomensurabilidade como uma ausência de medida comum para a incomparabilidade dos valores. Então, o Res não está fazendo uma inferência aqui, ele está fazendo uma equiparação e tratando incomensurabilidade e incomparabilidade de valor como sinônimos, tá? Então, inclusive, ele usa os dois termos de uma maneira intercambiável, a tal ponto de que em muitas ocasiões em que ele usa o termo incomparável, eu acabei usando aqui para a aula incomensurável. Então, eu acabei uniformizando a terminologia, usando sempre incomensurável, incomensurabilidade, mas o Res faz essa advertência de que para ele os dois termos podem ser utilizados indistintamente. Então, a incomparabilidade ou incomensurabilidade deve ser definida como o fato de que seria falsa uma proposição que dissesse que entre duas opções, A e B, A é melhor ou A pesa mais do que B. Só que uma proposição dizendo que B pesa mais ou é melhor do que A também seria falsa. Assim como seria falso dizermos
que as opções A e B são iguais, têm o mesmo valor. Então, isso é uma definição inicial, né? Isso é a definição da terminologia que ele utiliza. Nós temos, então, incomensurabilidade quando, entre duas opções, A e B, nenhuma é melhor do que a outra, mas as duas tampouco são idênticas em valor, tampouco são iguais, tá? Bom, além disso, nós também precisamos ter em vista que ele não encaminhará a sua discussão tendo em vista valores abstratos. Por exemplo, tratando da possível comparação entre liberdade e igualdade em abstrato. O que pesa mais? O que vale mais? Ser livre ou ser igual? Ele acha que esse tipo de discussão nem faz muito sentido, já que não existiria um cenário em que você tivesse a liberdade perfeita, sem qualquer tipo de igualdade, ou vice-versa. Então, o que nós devemos comparar ou negar a comparabilidade diz respeito justamente a opções concretas, opções que nós realmente podemos escolher. Então, são certos arranjos, por exemplo, na vida política, em que podemos ter mais ou menos liberdade, mais ou menos igualdade. São opções individuais, então, aquilo que de fato é objeto de escolha. Esse é o problema do Res, a incomensurabilidade dos objetos da nossa escolha real, concreta, e não a incomensurabilidade de valores tidos abstratamente apenas na formulação dos seus princípios, tá? Então, essa também é uma observação, a meu ver, importante para que nós entendamos onde estamos pisando aqui. Problema importante para o Res, nesse capítulo 13 da obra The Morality of Freedom, é distinguir incomensurabilidade de igualdade de valor. Porque parece que quando nós concluímos que uma opção A não é melhor nem pior do que uma opção B, em vez de querermos admitir que ambas são incomensuráveis entre si, nós estamos mais inclinados a afirmar que elas são de igual valor, né? Se uma não tem mais valor do que a outra, é porque ambas, no fim das contas, têm o mesmo valor. Nesse sentido, o Res nos dá algo que ele chama de marca da incomensurabilidade ou teste de incomensurabilidade, que seria uma falha de transitividade, para nós distinguirmos a incomensurabilidade da igualdade de valor. Então, funciona assim: se você tem que duas opções são iguais, isso significa que se houver uma terceira opção levemente superior a uma delas, essa opção tem que ser também superior à outra. Então, imagine que A e B sejam iguais. Surge uma alternativa C. C é melhor do que A. Se C é melhor do que A e B são iguais, isso significa que C também precisa ser melhor do que B. Quando não existe essa transitividade, quando ocorre de haver essa opção C, que é melhor do que A, mas que não é por isso melhor do que B, então essa falha de transitividade marca a presença da incomensurabilidade. É um teste para nós verificarmos que a incomensurabilidade se faz presente. Ele diz que isso não é uma definição, porém,
porque não é uma condição necessária, é apenas uma condição suficiente da presença da incomensurabilidade. Vejamos um exemplo para entendermos por que é assim. Imagine que você seja uma pessoa que viaja muito com o seu próprio veículo e agora você precisa adquirir um novo veículo para a estrada. Você precisa de um porta-mala grande, você viaja carregando muitas coisas, mas você também precisa que esse carro seja econômico, que ele faça muitos quilômetros por litro de combustível. Então você encontra uma opção, um determinado veículo A que tem um porta-mala espaçoso. Já um veículo B é muito econômico na estrada, mas o porta-mala dele não é tão espaçoso, ao passo que ele é mais econômico do que o veículo A que tem o porta-mala mais espaçoso. Então, nós poderíamos dizer, numa situação assim, que a menos que você tenha definido anteriormente qual desses critérios é mais importante, você tem uma situação de incomensurabilidade. Não dá para afirmar se o carro A é melhor por ter um porta-mala maior ou se o carro B é melhor por ser mais econômico na estrada. Então você pode imaginar assim, será que dá no mesmo? Então, será que os dois têm o mesmo valor? Para a gente testar isso, nós poderíamos imaginar um carro C que tivesse o porta-mala milimetricamente superior ao porta-mala do carro A. Então ele é pouquinho maior do que o porta-mala do carro A e é igual ao carro A em todos os outros aspectos. A única coisa que muda é que ele ganha um pouquinho no tamanho do porta-mala. Será que por isso você já pode concluir que você tem um vencedor? Esse carro C, que é um pouco superior ao carro A, tornou-se então necessariamente superior ao carro B, que é mais econômico, tendo um porta-mala menor? A resposta é não. E se a resposta é não, é porque A e B não são opções iguais. A e B são opções incomensuráveis. Então, essa é a marca da incomensurabilidade, essa falha de transitividade. C é melhor do que A, mas C nem por isso é melhor do que B. Agora, por que isso deu certo? Justamente porque o tamanho do porta-mala é algo que eu posso mensurar em um valor contínuo. Eu posso considerar o número de litros que o porta-mala tem. E da mesma forma, eu também posso mensurar como um valor contínuo, infinitamente divisível, o número de quilômetros que um carro faz por litro de combustível na estrada. Então, quando os valores podem ser medidos dessa forma, cada valor particular tem esse tipo de unidade de medida, aí o teste da incomensurabilidade se aplica, porque eu sempre consigo pensar numa opção que seja minimamente superior a uma das opções em conflito, uma das opções iniciais em conflito. Mas nem sempre os valores podem ser medidos dessa forma. Nem sempre existe essa relação contínua, essa possibilidade de gradação infinita de uma opção, de uma qualidade de uma determinada opção. Quando isso não é o caso, quando nós não podemos mensurar dessa forma o valor de uma dada opção, então pode ser que o teste da incomensurabilidade não se aplique, porque pode ser que todas as opções que sejam melhores do que uma das opções iniciais também seja melhor do que a outra, né? Então, o teste da incomensurabilidade só é sempre válido, sempre aplicável, quando os valores são contínuos ou infinitamente divisíveis. Por isso que o RES não considera que é o teste, né, a marca, seja também a definição da incomensurabilidade. Ele não falha no sentido em que sempre que se faz presente, nós temos a incomensurabilidade. Então, é uma condição suficiente, mas não é uma condição necessária,
por causa dessa diferença possível entre cada um dos valores, por causa da existência de valores que não podem ser medidos em uma escala contínua, tá? Então, esse é o teste da incomensurabilidade para nos dizer que incomensurabilidade não é a mesma coisa que igualdade de valor. Outra possibilidade com a qual Res lida nesse capítulo é que nós definamos a igualdade de valor como uma indiferença na escolha, na verdade. Então, nesse sentido, a incomensurabilidade seria sim um tipo de igualdade de valor, porque sempre que nós estivéssemos diante de opções incomensuráveis, no final das contas não faria muita diferença o que é que nós escolheríamos. Então, a ideia é que só faz diferença o que você escolhe quando existe uma opção que realmente é melhor. Agora, se não existe a opção melhor, então tanto faz. Você escolhe qualquer uma das opções e dá no mesmo. E nesse sentido, então, toda a incomensurabilidade seria uma igualdade de valor. Não eu enfatizo definindo igualdade de valor como indiferença na escolha, você poderia concluir que a incomensurabilidade é um tipo de igualdade de valor. Então, essa também é uma tese que o Res nega nesse capítulo, tá? Porque ele considera que é verdade que algumas incomensurabilidades podem ser desse tipo, algumas incomensurabilidades podem gerar indiferença. Talvez não faça tanta diferença assim se você pega um carro que tem um pouco mais de porta-mala, mas gasta um pouco mais na estrada, ou se você pega um carro que tem um pouquinho menos de porta-mala e gasta um pouquinho mais na estrada, né? Então isso é indiferente, nesse sentido em que não vai mudar demais a sua vida, escolher uma coisa ou outra, não tem uma opção que seja significativamente melhor do que a outra, então dá no mesmo que você vai escolher. Incomensurabilidade, nesse caso, poderia ser sinônimo sim de igualdade de valor. Só que ele está negando que isso seja sempre o caso. Ou seja, para Res não é verdade que toda incomensurabilidade seja insignificante. Isso significa que ele considera que as escolhas são importantes quando as opções diferentes que temos para escolher são opções que se baseiam em razões de ordem diferentes e razões importantes. Então é isso que torna para ele a nossa escolha relevante, e não o fato de haver ou não uma opção melhor disponível. Então existem até casos em que há uma opção melhor disponível e a nossa escolha é irrelevante da mesma forma. O fato de haver uma opção levemente melhor do que a outra não torna para ele a escolha relevante. A escolha é relevante dependendo da relevância das razões que apoiam cada uma das opções. E nesse ponto, inclusive, ele tem uma tese próxima de uma tese do Thomas Nagel, né? Porque ele considera que é mais provável que exista essa incomensurabilidade quando as razões são de ordem diferente. Quando nós estamos tratando de razões de um mesmo tipo, é provável que exista uma opção melhor, né? Fica mais fácil que exista uma opção melhor a ser escolhida quando as duas opções são apoiadas por um mesmo tipo de razão. Então imagine que você seja um utilitarista, né? Para usar um exemplo do Thomas Nagel,
e você está simplesmente calculando o que é que traz maior felicidade para o maior número, né? O que é que tem mais utilidade, qual é a opção de maior utilidade. Se você está pensando então em termos desse mesmo tipo de razão para escolher entre duas opções, é muito mais provável que uma dessas duas opções seja melhor do que a outra. Agora, se uma das opções é apoiada por razões utilitaristas, ao passo que uma outra opção, por exemplo, é apoiada por razões deontológicas, né? Razões da ordem de obrigações morais inegociáveis, que não se baseiam nas consequências dessas opções, então nós temos razões completamente diferentes, apoiando opções diferentes, e nesse caso dificilmente nós teremos, isso pensam tanto Nagel quanto Res, né? Nesse caso, dificilmente nós teremos um vencedor claro, dificilmente haverá a melhor opção. Então, o Res diria que aí é que tendem a ocorrer os casos de incomensurabilidade. São escolhas importantes, mas são escolhas que se baseiam em razões de ordem diferente, tá? Então, incomensurabilidade não é sinônimo de igualdade de valor, mesmo quando definimos igualdade de valor como indiferença na escolha. Existem incomensurabilidades que podem ser igualdade de valor nesse sentido, porque são escolhas sem importância, mas a escolha não precisa ser sem importância porque há incomensurabilidade. Pode haver incomensurabilidade e a escolha ainda pode ser de extrema relevância, e aí nesse sentido não faz sentido dizer que é igual escolher uma coisa ou outra, porque tanto faz o que será escolhido, tá? Bom, para não alongar demais a nossa aula de hoje, eu vou terminando então por aqui. Na aula que vem, nós começamos falando das incomensurabilidades constitutivas. Então, para Res existem certas práticas sociais, certas atividades e relações que são definidas pela própria incomensurabilidade. Então, é uma maneira dele mostrar a existência e a relevância da incomensurabilidade, apontando certas formas sociais que não existiriam sem pressupormos a incomensurabilidade. Não quer dizer, ele não defenderá que todas as culturas têm que manifestar esse tipo de atividade, esse tipo de relação como um valor, mas que a nossa cultura particularmente contém esse tipo de relação ou atividade, e se contém, precisa que haja incomensurabilidade para que essas relações possam ser corretamente compreendidas. Então, para eles são principalmente relações que não poderiam ser vivenciadas em uma dada cultura sem a incomensurabilidade, de tal maneira que, se negássemos a incomensurabilidade, estaríamos falando de uma outra forma de vida, uma outra cultura que nós nem sequer conhecemos, nem sequer conseguiríamos imaginar como é que ela seria, tá? Então, nós falamos mais sobre isso a partir da aula que vem, né? E aí conseguimos tratando de vários aspectos, e não apenas da incomensurabilidade constitutiva, mas de vários outros argumentos do Res que eu até particularmente considero mais relevantes, a partir da nossa próxima aula. Então, obrigada por terem assistido mais esta aula e até a semana que vem